Deu Conseguimos. certo. E aí, Sandra, tudo certo? Tudo bem, dia frio por aqui, É né? bastante frio, Uhum. -16. Frio, E mas tá bom. eu estava dizendo pro pessoal que a live hoje é sobre. Sandra vai falar, né, que ela é professora de inglês, vai falar como é ser professor de inglês aqui no Canadá, mais especificamente em Halifax, e também entrar no programa de mestrado que ela fez, né, que foi o que permitiu também ensinar aqui. Então, começa, Uhum. Sandra, se apresentando aí para quem está Uhum. participando da live. Legal, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou professora de inglês há 21 anos, completando agora. Cheguei aqui em Halifax em 2022. Tive a experiência não só de fazer o mestrado, mas também de fazer o mestrado online durante a pandemia. Uhum. Sofri um pouquinho, mas no fim deu tudo certo. Então, isso aqui é que é bacana, né? A gente está aqui, está super feliz com as oportunidades. E obrigada, Fernando, aí pelo convite de poder contar um pouco sobre o mestrado, sobre as minhas experiências aqui em Halifax, no Canadá em geral. Também sou como professora, né? Que é o que eu mais gosto de fazer. Exatamente. Eu acho que o pessoal que ficar até o final não vai, assim, né? Não vai se arrepender, porque assim é uma história bonita, né? De Sandra que fez um programa e provavelmente está no processo aí, vai conseguir imigrar, vai ficar aqui no Canadá. Porque assim, né? Quando é um programa realmente muito bom, ela vai comentar com as oportunidades de trabalho que o programa permite também, né? E aí vocês vão ver, né? Então fiquem até o final aí, que para não perder nenhum detalhe de como foi essa trajetória aí que Sandra mencionou, né? Que ela teve que começar online por causa da pandemia, né? Mas hoje em dia ele está todo presencial, então quem Sim. vem já consegue do primeiro dia de aula até o último, né? Tá presencial. Uhum. Isso. Então, pronto, como a gente já apresentou, Sandra fez esse mestrado aqui. E é um mestrado bastante interessante, já falei lá nos stories, porque ele tem um preço que hoje é preço competitivo com college, e é um mestrado para quem ensina inglês. Então, alguém que ou é dessa área, ou tem experiência nessa área, né, Sandra? E aí, às vezes, a pessoa tem o perfil para fazer esse tipo de programa, porque o nome dele, Sandra pode me corrigir se eu estiver errado, International Master of Teaching English, né? Então ele é um mestrado internacional para o ensino da língua inglesa, o que permite pessoas, desculpa, o que faz com que quem participe dele são não, como é o termo em português, os não falantes em inglês, né? Os não Isso, têm os inglês não como na... primeira língua. é um mestrado voltado realmente para professores internacionais. Uhum, Então, daí que vem o nome. Antigamente se falava mais de nativos, não nativos, talvez as pessoas identifiquem assim também, mas o que é mais interessante, acho que, desse programa, além do preço, que é claro uhum, que essa foi uma das questões primordiais para que eu escolhesse quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas e tudo mais. Então, é um mestrado, já te dá um título diferenciado, né? É um mestrado profissional e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa diferença e por que isso é legal aqui também. E uhum. aí é internacional, então todos os professores que estão ali fazendo parte do mestrado são professores com experiências no ensino de língua inglesa em diversos países do mundo. Então, isso amplia muito o nosso conhecimento com relação ao ensino e aprendizado da língua inglesa, se a gente pensar mundialmente falando, né? E a proposta do mestrado é essa: é de ver o inglês como uma língua internacional. A gente não pode mais dizer que só sabe falar inglês quem é nativo, então daí vem essa questão dos professores não nativos, com toda a didática que temos também para ensinar. E aí, a partir disso, a gente amplia esse nosso conhecimento. Então, hoje eu sei de coisas que acontecem no ensino de língua inglesa na China, no Irã, na África do Sul. Então, tantas coisas que muitas vezes são similares, mas muitas vezes muito diferentes com o nosso país. E acho que daí vem a riqueza também dessa troca com esses professores, né? Maravilha, maravilha. E até relembrando, porque tinha gente que entrou depois, quem quiser mandar mensagem, tem uma caixinha aqui embaixo com interrogação. E aí vocês conseguem clicar e mandar, e aí mais tarde, no final da live, a gente consegue acessar se tiver alguma dúvida. E aí Sandra mencionou, né, do porquê o mestrado internacional, né, e detalhou, né, e assim, outra dúvida que muita gente tem, né, muita gente me pergunta como é a área profissional, por exemplo. Sandra nos bastidores já me falou que
tem um final, no final do curso, tem uma área, umas matérias, né, ou algo mais voltado para a área profissional, mas eu acho que ela pode explicar melhor que todo mundo como é que exatamente o curso foca você para a área profissional. Uhum, uhum. Então, acho legal contar para o pessoal que é um mestrado considerado aqui no Canadá full-time. Uhum. Então, a gente tem aula você consegue montar a sua grade horária, né? Ou com aulas de manhã, ou com aulas à tarde. Mas ele é full-time porque vai, é claro, que exigir de você um tempo extra para leitura. E o porquê que é bacana também dele ser full-time, né? É que em 4 módulos você termina esse curso. Então, dá aí uma média de uns 18 meses. E a maneira como eles organizaram o curso é assim. Então, os 2 primeiros módulos, eles são mais teóricos. Então, vem uma carga bem grande ali de estudos. E é até por isso que também esses 2 primeiros módulos acontecem durante o nosso outono e inverno. Então, a galera que está agora, eu sei que tem alguns brasileiros, acho que 3 brasileiros, fazendo o mestrado agora. Então, estão lá suando. Tem muitas disciplinas agora no inverno, que não dá para fazer muita coisa. Então, eles unem muito todas as questões teóricas nesses 2 primeiros módulos. Uhum. E os 2 últimos módulos, eles começam a nos oferecer essa possibilidade já de, como se fosse um estágio. Entendi. Então, no terceiro módulo, você já pode começar a observar a aula de outros professores. Então, a gente tem realmente uma disciplina chamada Practicum. Uhum. Então, nos 2 primeiros módulos, durante essa disciplina, você começa a preparar o seu portfólio como professor, que também é uma prática muito comum aqui. Ah, legal, você está me dizendo que você é professor. Então, o que é que você como que você prova, né, das suas qualidades, daquilo que você fez? Então, eles nos ensinam a criar esse portfólio dentro dos módulos canadenses, o que é Uhum. bacana. E aí, depois, nos últimos 2 módulos, você tem essa mesma disciplina e menos disciplinas também teóricas, o que te dá mais tempo para você sair e poder começar a fazer esses contatos. Então, essa parte prática eu acho muito importante, porque também te dá a possibilidade de começar o seu networking aqui, de entender onde que você quer trabalhar, de observar as aulas e ver o que é que você pode melhorar, o que é que você já sabe fazer, e aí a gente dá aquela tranquilizada, né? Não, isso eu já sei fazer, Aham. então tá tranquilo. E aí a universidade ajuda, né? Então, para você fazer esse estágio, tem como se fosse uma extensão do visto, que eles chamam de co-op. Talvez Uhum. você vai saber falar melhor aí do que eu. E aí, com esse co-op, você passa, então, a observar essas aulas, de repente já até atuar dando algumas dessas aulas com o auxílio de um outro professor. E eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente pensa no currículo canadense, que eles acabam dando uma importância muito grande para a experiência canadense que você tem. Então, esse estágio, ele já conta aí como uma certa experiência que você vai ter ali por mais de um semestre, realizando esses 2 módulos do curso. Então, ele é meio que obrigatório, né, Sandra? Então, deu a Isso. entender também que a faculdade ajuda. Isso é legal, porque, assim, a experiência que eu tenho com outros cursos, por exemplo, até o que Rai fez, é que muitas vezes tem o estágio obrigatório, Uhum. mas nem sempre o college ajuda tanto a você conseguir. Ele não te coloca ali dentro Hum. do. No máximo, ele faz algumas referências, indica algumas vagas, mas o aluno realmente tem que correr atrás. E se não conseguir, acontece até de eles darem uma flexibilizada e permitir um trabalho de escrito, algo do tipo, não necessariamente um estágio. E é como a Sandra falou, isso é fundamental, porque quem sabe aqui, quem está aqui sabe que a experiência, quando você tem a primeira oportunidade, né, ela conta muito. Então, assim, aquela referência ali naquela área que você precisa vai ser a porta de entrada para outras coisas, né? Assim, Uhum. foi assim comigo também, por exemplo. Eu sou da área de universidade, então demorei até a primeira experiência, tive como temporário e ela me permitiu ter um trabalho permanente na mesma área. Então, assim, esse estágio, assim, eu vejo como muito importante, né, para quem realmente quer entrar no mercado de trabalho. Sim, no meu trabalho, hoje eu trabalho é a maior instituição não governamental aqui da Nova Escócia, que se chama Uhum. iSense, e eu tenho visto muitos alunos do IMTE conseguindo emprego lá por causa disso. Então, eles começam observando a aula, aí depois eles passam a ser assistentes dos professores, aí nisso eles já estão preparados para substituir, e nisso a primeira oportunidade que surge
de vaga mesmo, os próprios professores e supervisores acabam já trazendo esses professores para lá. Então, tenho aí vários exemplos de que é isso, uma coisa leva a outra, Maravilha. né? E aproveitando até, Sandra, acho que é interessante tu falar também, porque tem muitos professores de inglês aqui, como é a questão das certificações, né? Por exemplo, o mestrado ele pede alguma certificação ou você sai de lá com alguma certificação que precisa para ensinar aqui? Como é essa parte das Uhum. certificações? Você precisa ter o IELTS, é uma das requisições, acho que você até depois vai mencionar Sim, também. E aí tem uma nota do IELTS, que agora eu não me lembro, se você souber de cabeça, eu não sei tenho se... aqui, eles pedem o Aham, IELTS 6.5 isso. no geral, né? E nenhuma band abaixo de 6, Que né? pra gente é ok, assim, super tranquilo para nós, professores brasileiros, conseguirmos. Uhum, E aí, gente, depois disso, na verdade, eu acho que o que conta bastante é a nossa experiência, a experiência que a gente traz do nosso país. Então, eles valorizam bastante o tempo de experiência, os lugares que você já trabalhou e tudo mais. E uma outra oportunidade que o mestrado traz, então, no final do curso, você recebe um diploma lindo falando que você concluiu o mestrado. E nesse último módulo que eu comentei com vocês, que tem essa disciplina chamada Practicum, os alunos que não têm o Celta, que aí os professores de inglês vão saber, viu, uhum. Fernando? Não é o carro Celta, é o Celta certificado mesmo. Então, os professores que não têm o Celta, que é um certificado da Universidade de Cambridge, muito reconhecido mundialmente, assim, têm a possibilidade de fazer o Celta aqui. Uhum, Então, os professores que pensam assim, né? Em vez de repente eu ir fazer esse estágio, eu vou fazer o Celta, porque aí vai ser como se fosse um estágio mais uma certificação internacional. O Celta ele vai abrir muitas portas, por isso, porque ele é reconhecido, porque ele traz, né, o carimbo de Cambridge para o nosso currículo. E eles oferecem essa certificação no módulo extensivo, então dura ali uns 4 meses e meio, o que é ótimo, não uhum, é tão corrido para quem vai fazer. E o melhor de tudo, você sendo aluno do IMT, você pode conseguir bolsas. É muito provável que você não tenha que pagar esse curso extra. Então, a faculdade oferece como uma possibilidade de você fazer. E aí eles uhum. têm um formulário que todos os alunos preenchem, e a partir disso você consegue bolsas de 50%, de 100%, o que hoje em dia eu acho assim muito válido, né? Você conseguir uma bolsa para fazer um curso desses. Eu paguei o meu Celta no Brasil e esses cursos eles são bem carinhos, então Imagino. acho importante mencionar isso também. Imagino. E foi bom tu mencionar a questão de bolsa, porque agora eu vou entrar no assunto financeiro, né? Muita gente tá, esse mestrado é ótimo, já falei que tem um preço bom, mas para quem está procurando, eu vou mencionar rapidinho, assim, como é o valor dele, né? Ele está custando hoje, o custo total, que é de 2 anos, 25 mil dólares canadenses, o que dá 12 mil ao ano. E para quem pesquisa curso aqui, é um valor de um college num lugar barato, né? Que é aqui no Atlântico. Se você vê um college em Ontário, em outras províncias, pode chegar a 20 mil, 25 mil dólares só o ano. Então, como eu falei, né, ele tem o valor anual, mas você paga por semestre. Então, a cada semestre você vai precisar pagar 6.250, que é o valor por semestre. São 4 semestres, né, ao longo dos 2 anos. Uhum. E só para dar uma ideia assim também, não é também que você paga por semestre que não precisa comprovar esse dinheiro antes. Para tirar o visto, precisa comprovar um ano de dinheiro, né? Então, basicamente, você tem que ter o dinheiro de um ano de curso, né, quando for aplicar para o visto, mas assim, a questão do pagamento ela é flexibilizada aí por semestre, pelo menos. E Sandra, inclusive, ela conseguiu uma bolsa. Ela pode falar como funciona a questão de bolsa, né? Segundo o site da SMU, as bolsas podem variar de 1.000 a 4.500, né? Mas acho que Uhum. Sandra, melhor que ninguém, pode explicar e dizer até como ela conseguiu, né? É, não tem uma maneira de você. Então, para o Celta, eles oferecem ali o formulário, e como você já é aluno, você indica a sua intenção de fazer o curso, e baseado nas suas notas, eles te oferecem a bolsa. Uhum, Então, para o Celta, meio que vai depender muito de você e da sua atitude em sala de aula, né? Aqui as notas vão
é por letra, né? Então, de A mais até, sei lá, Ah, D, mas a gente, os brasileiros estão tirando tudo a mais e é isso, a gente vai muito bem. Agora, a bolsa para o mestrado como um todo, ela já depende mais da sua experiência profissional e das certificações que você já traz com você. uhum, Então, por exemplo, eu trouxe o Celta, eu tinha, depois do Celta, Cambridge oferece o iCelt, eu tinha também. Aí eu tinha pós-graduação, eu tinha. Então, tudo que você tem, tanto de estudo quanto de tempo de experiência, né? Quando eu apliquei, talvez eu estivesse ali com 17 anos de experiência, alguma coisa assim. uhum, Então, eles vão somando, é meio que um cálculo mesmo, completamente lógico. E aí, a sua experiência, as suas certificações e tudo que você estudou, você ter feito a graduação na área, né? Porque às vezes acontece da pessoa ter feito uma fora graduação em da área. publicidade, se É. tornou professor. Aham, Então, não que você não vai ser aceito, você pode ser isso. aceito, mas talvez você não consiga a Uhum, bolsa, né? Então, a bolsa, até eu conheço algumas outras pessoas que conseguiram, e a gente vê que é realmente essa questão mesmo da experiência e do uhum. estudo. Aquilo que você tem, sua nota de IELTS conta, tudo conta. Eles têm como se fosse uma planilha e eles vão colocando lá, e aí é muito bacana, claro, quando você consegue. Esse valor de bolsa aí para te ajudar, né? Eu acho que a bolsa vem no primeiro semestre. Uhum. Mas já é uma grande ajuda, principalmente porque você tem que chegar aqui e cuidar da vida, né? Então, tendo a bolsa nesse primeiro semestre já te dá um gás aí para te ajudar com os custos para os próximos semestres que virão. Maravilha. Inclusive, foi bom, Sandra, mencionar, né, que realmente são esses os critérios, né, que eles avaliam. Eu conversei com outro departamento, né, da mesma universidade, e aí eu questionei com relação a bolsas. Ele falou a mesma coisa que a Sandra disse. E um outro ponto, eles mencionaram, que é o seguinte: tem a questão também do tempo que você aplica. Então, às vezes, quem aplica muito de última hora Hum, pode ter acabado já o recurso que eles têm, né, e já ter tido vários alunos elegíveis ali, eles não conseguem dar mais. Então, aquela coisa também, aplicar o quanto antes vai lhe ajudar também a ter mais chances, mas não só uhum. isso, né? A experiência e a experiência profissional, né? E de currículo também, de estudo Mas vai contar. faz todo sentido, né? Que eu acho que as inscrições vão sempre até Isso, abril, mas se você isso. aplica em janeiro, então você já vai dando para eles mais tempo de olhar para o seu perfil, porque eles olham, viu, gente? É incrível assim. Eu trabalhei lá com eles em 2022 como teacher assistant. Depois que eu finalizei o mestrado, eu fiquei lá um ano. E é incrível, assim, eles realmente nos recebem sabendo quem nós somos, as experiências que nós temos. Então, eles realmente vão olhar o nosso perfil, até mesmo porque as turmas não são muito grandes. E aí, os professores têm esse interesse em saber de onde cada um está vindo, quais os países, as experiências e tudo mais. Maravilha, maravilha. Inclusive, já que a gente falou de datas, né? Esse curso ele é oferecido sempre em setembro, início em setembro, e vocês têm até 1 de abril para aplicar. Então, quem quiser entrar ainda esse ano, dá tempo, mas é bom correr, porque tem muitos documentos, né? No final daqui, se tiver tempo, eu posso até falar, ou então, como vocês sabem, né? Eu sou agente educacional na PedMaple Pro Education, então vocês têm direito à consultoria grátis comigo, eu posso explicar depois quais são os documentos que precisa para quem tiver interesse aí em aplicar depois. Mas como tem uma série de documentos, você tem que correr atrás de prova de nivelamento, carta, né, de referência, carta de intenção. Ai, Então, é mestrado verdade. não é uma aplicação tão simples, né, quanto college, mas ela é super possível e ainda mais se a pessoa atender os critérios aí. Inclusive, eles Uhum. adoram brasileiros, né, Sandra? Eu soube que eles adoram brasileiros. Eles gostam. Acho que nós brasileiros temos assim muitas similaridades com relação ao sistema educacional aqui canadense. Mesmo sabemos de todos os problemas que nós temos, né, gente? Não estou aqui dizendo que é perfeito, mas nós sabemos, né? Todos que fizemos aí uma graduação sabemos usar a ABNT no Brasil. Então aqui eles usam o IPA ou, enfim, tem algumas outras é,
alguns outros estilos de escrita que eles usam, mas o IPA é o mais usado. E então eles gostam muito, porque o mestrado não vai ter prova. Então, cada uma dessas disciplinas o professor vai solicitar uma série de Uhum, assignments. E esses assignments, a maioria deles são escritos. Existem também apresentações presenciais. Hoje em dia, com a tecnologia, às vezes eles pedem para a gente gravar vídeo. Então, eles tentam variar ao máximo, né, na maneira de fazer os assessments e as avaliações. Então, mas é muito parecido a maneira como nós somos avaliados no Brasil, principalmente pensando aí, né, nós, professores, que já temos aí toda essa familiaridade com as avaliações e as avaliações daqui. Então, você vai escrever um artigo, você sabe como organizar o artigo, como fazer a introdução, como finalizar, como mudar de um parágrafo para o outro. Coisa que pode parecer bobeira, mas alguns alunos de determinados países, eles não têm uhum. essa consciência, não sabe fazer uma citação, não sabe parafrasear. Gente, é incrível. Parece óbvio, mas não é. Então a gente tem que valorizar também o nosso perfil. E eles já comentaram sim comigo que eles gostariam de ter mais brasileiros fazendo esse mestrado, porque é isso, porque a gente consegue bons resultados e somos bons professores e somos agradáveis. Tem uma série de características aí que eu poderia mencionar. Pronto, maravilha. Então a gente já falou, né, sobre várias coisas do mestrado. Eu acho que até para encerrar um pouquinho falando da faculdade em si, eu acho que um outro tópico legal de falar, na perspectiva, né, que Sandra foi aluna, como é a estrutura da faculdade, da Universidade de St. Mary's, e o que eles oferecem assim para o aluno, né, como suporte, né? É uma faculdade que tem um campus muito bacana, assim, tudo muito interligado. Então, eles oferecem para o aluno academia, biblioteca. Lá dentro você vai conseguir consumir, né, alimentos, se você quiser. Aqui é muito comum a gente levar a nossa própria marmitinha. Então, você vai ter lugares lá onde você pode, enfim, organizar a sua alimentação também, esquentar uma comida, enfim. A academia, que acho que muitas pessoas valorizam também, porque já está incluso, né, nas taxas de estudante ali que você paga. E eles têm todo um departamento lá relacionado ao suporte ao aluno. Então, por exemplo, você vai ter explicações logo no começo de como que você pega o seu bus card, porque aqui em Halifax quem é aluno, você só mostra um cartãozinho. No caso da faculdade, você tem um selinho na sua carteira universitária e você pode ir e vir de ônibus quantas vezes você quiser no dia. Uhum, Eles têm também hoje um suporte. Então, quando a gente chega, né, a gente tem que tirar um número que aqui é chamado de SIN number. Então, vai ter as datas lá que as pessoas do governo estarão na faculdade. Então, você não precisa ir ah, até o lugar para tirar o seu SIN number, você já faz tudo lá. Eles oferecem também uma walk-in clinic para os alunos, então, dentro do pagamento, que você depois vai falar com os mais interessados, tem ali uma taxa relacionada ao plano de aham, saúde. E aí, esse plano de saúde inclui uma clínica que você pode agendar caso você não esteja bem. Eu mesma utilizei essa clínica até um ano depois que eu tinha finalizado o mestrado, então acho muito legal eles oferecerem isso. E acho que uma das coisas que eu mais valorizo, assim, enquanto aluna, é o Writing Center. Então, eles oferecem também esse serviço de que, como eu comentei, né, muitas das avaliações são feitas por meio de assignments escritos. E aí eles oferecem professores especializados em escrita para estar lá e nos ajudar durante a escrita desses assignments. Então, eu escrevi, estou na dúvida, não sei se está muito bom, o que eu posso melhorar em termos de língua, em termos de conteúdo. Eu vou lá e vou ter uma hora particular com esse professor que vai me auxiliar nessa escrita. uhum, Então tem muitos diferenciais e acho que os professores também, sabe, Fernando, do aham, mestrado, são todos muito engajados assim no nosso mundo de ensino de inglês, são muito amigáveis, muito atenciosos. Então, se você tem um problema, eles vão parar, vão te ouvir, vão entender como que eles podem te ajudar. Então, eu só tenho elogios também para o corpo docente assim da universidade, tanto como aluna
Depois, quando eu trabalhei como teacher assistant, eu vi o cuidado deles, assim, até uma vez a coordenadora geral lá do curso, ela me falou, Sandra, o que a gente quer é ver as pessoas felizes. Aham. Então, se acontecer qualquer coisa em sala de aula que, de repente, os alunos não estejam felizes, traz pra gente, porque o nosso objetivo é realmente fazer com que as pessoas venham para cá, estudem, tenham uma boa experiência, terminem o curso, de repente, já empregados, como a gente tem visto acontecer. E não é todo lugar que a gente vê essa boa vontade. Uhum. Então, eu tô falando mesmo de coração, assim. Eu só tenho elogios. A gente tem professores, né, daqui do Canadá, ingleses, de outros países também, da Alemanha, enfim. O corpo docente também é internacional. Não é só feito de professores canadenses. E isso deixa o curso ainda mais interessante para nós, né? Maravilha. Inclusive, Sandra mencionou um ponto legal, né? Que é a questão profissional. Porque é o seguinte, muita gente sabe, né? Para você vir para o Canadá, quem quer vir imigrar, principalmente, né, não só fazer o curso e voltar para o Brasil, fazer o curso e morar aqui, né? Depois. É fundamental você terminar o programa de estudo que eu fazer e conseguir um emprego na área. Isso vai te permitir, se não de imediato, depois de um ano, conseguir aplicar para uma residência permanente e ficar aqui, né, de forma definitiva no país. E, assim, a perspectiva que eu tenho desse programa, né, além de todos os pontos positivos que a gente mencionou, da questão do preço, da metodologia, da estrutura da faculdade, outra coisa bastante importante é isso, né, que eu acho que Halifax, ela é uma cidade boa para o programa. Talvez por isso eles tenham esse programa aqui. Porque, assim, Uhum. para quem não sabe, Halifax é uma cidade muito universitária, né? São É. várias universidades, várias escolas de inglês. Então, assim, uma área grande para professor, uma demanda grande de professores de inglês, né? E tem Uhum. o ISAS também, que Sandra mencionou, né? Que é um centro de apoio ao imigrante, né? Uma associação. E Isso. eles possuem aulas de inglês para imigrantes, né? Para quem está buscando. É um serviço que é de graça para quem é elegível, né? Para estudar, mas que tem muitos professores remunerados que trabalham lá. E não Uhum. sei se a Sandra pode comentar brevemente, que a gente já está com meia hora de live, como foi a experiência dela de se formar e conseguir emprego? Demorou, não É. demorou? Então, eu vejo que muitas pessoas, como o meu caso foi um pouquinho diferente, então eu consegui o emprego assim que eu cheguei aqui, eu já tinha terminado o mestrado pela Uhum. questão da pandemia, né? Então eu terminei o mestrado em dezembro, cheguei em janeiro. Assim que eu cheguei, eu já consegui trabalhar no Writing Center e como teacher assistant da universidade. Meio que, sei lá, em 20 dias, assim, né? Eu já estava trabalhando na área, que eu acho que é o maior medo que a gente tem, né? Poxa, mas eu vou ser bem recebido, sendo um professor não nativo num país que fala o Aham. inglês como língua nativa, será que eu vou conseguir? Não vou? E sim, a resposta é que sim, porque acho que nessa parte nós já estabelecemos, acho que aqui no Canadá, essa questão do inglês como língua internacional, né? Nós não temos mais tanto essa questão de nativo ou não nativo. É uma língua que todos falam, é a língua que todos utilizam para se comunicar. E o que vai fazer a diferença para você se tornar um professor aqui, conseguir ou não essas oportunidades, é mesmo a sua atitude e a sua experiência enquanto professor, a experiência que você traz do Brasil e o que você vai conseguir buscar aqui. E aí a gente tem sim todas essas universidades que você comentou. As universidades em geral, elas trabalham bastante com o inglês Ah, acadêmico, então aquelas pessoas que ainda não têm o inglês de repente para entrar numa graduação, mas precisam desse apoio. E aí temos também as escolas que trabalham com o inglês geral ou com o inglês de verão, uhum. né? Que o pessoal vem fazer intercâmbio e aí fica aqui um mês, 2 meses. Então, temos muitas escolas que trabalham dessa forma também. Uhum. E aí o que eu queria dizer é que eu tenho percebido cada vez mais o pessoal do curso IMTI conseguindo emprego ali quando eles chegam na metade do curso ou quando eles estão no terceiro para o quarto módulo, mais rápido até do que eu. Pelo fato de, enfim, eu ter chegado aqui um pouquinho depois, já que eu terminei. E só para fechar, falando do iSense, o iSense é então essa instituição que dá apoio. Ela é não governamental, mas ela recebe principalmente apoio do governo federal e do governo aqui da província de Nova Escócia.
Uhum. E hoje, quando a gente fala assim em receber imigrantes e refugiados, Halifax tem sido um centro de receber, né, esse pessoal. E aí o iSense tem diversos departamentos, tá, gente? Então tem quem recebe o imigrante, quem vai ajudar ele a fazer o currículo. Então, para quem está vindo, igual acho legal falar, eu vim com meu marido conseguiu o apoio deles para aprender a fazer o currículo, para ensaiar a entrevista. Então, tem Uhum. uma série de serviços lá que os cônjuges de vocês, caso Uhum. venham com vocês, terão acesso. Né? E aí tem esse departamento que está crescendo muito, que é o de línguas. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, acho que já são cerca de 120 professores trabalhando lá dentro. E aí também professores de diversas nacionalidades, essa diversidade é muito Uhum. bem vista. E o IMT tem se destacado como sendo ali meio que sabe, uma das caixinhas? Ah, tem experiência, check. Fez o Aham. IMT, check. Outro dia, até a nossa gerente comentou comigo, Sandra, não sei exatamente quais mudanças eles fizeram nesse mestrado, porque antes tinha um mestrado, mas eles realmente mudaram algumas coisas. Ela falou, mas está perfeito, Aham. porque as pessoas estão chegando cada vez mais bem preparadas, e o que as empresas querem é isso, né? Que assim, você precise de um suporte, mas que eles não tenham que te dar o beabá de como você vai preparar uma aula, como que você vai fazer. Então, por isso que o curso do mestrado Aham. ajuda, o CELTA ajuda, né? É fundamental também. E aí tem muitas portas, né, gente? Não só quem não é professor. Outro dia eu estava falando com uma professora que está aqui fazendo o IMT e ela trabalha mais na questão editorial. Então também existem, é claro, que oportunidades para você trabalhar com design de cursos, com a escrita. Não digo escrita de materiais didáticos, mas design de cursos, já que todas essas universidades trabalham com cursos particulares e focados no seu público, o Aham. iSense também. Então, existe bastante essa demanda de professores que tenham essa visão e consigam trabalhar com design de cursos e tudo mais. Então, são muitas as portas que podem se abrir por ser uma cidade universitária, né? São várias universidades que a gente tem por aqui. Maravilha. Eu acho que Sandra explorou bem, né, o conteúdo aí do programa. Acho que ninguém mandou pergunta na caixinha. Tem várias perguntas no chat, não estou conseguindo acompanhar todas. Eu Mas vi eu aqui queria até algumas dizer, não também. sei se Sandra consegue selecionar alguma. Enquanto isso, eu vou até dizer assim, quem está com dúvida, né? Eu vi que chegaram perguntas aí, como é para conseguir bolsa de estudo, como é que aplica, ou se Sandra está trabalhando ainda como professora de inglês. Então, assim, para quem deseja saber mais sobre o programa, deseja aplicar, ou quer receber mais informações, né? Vocês podem entrar em contato aqui com a Pad Maple ou fala aqui no Brasileiros em Halifax. Eu vou estar atendendo vocês, eu vou passar as informações do programa. E também a gente tem a possibilidade agora de incluir Sandra aí nesse processo de dúvidas de vocês no momento da aplicação. Então, Sandra vai poder responder mais com relação ao programa em si. E a gente consegue fazer todo esse acompanhamento para vocês, né, de forma gratuita, informar a documentação, submeter a aplicação de vocês. Tudo isso no nosso serviço de forma gratuita. Então, se vocês tiverem Legal. interesse em saber mais do programa, entre em contato e vai ser um prazer estar atendendo vocês. Não sei Uhum. se a Sandra chegou em alguma pergunta nova. Olha, a Sil está perguntando, né, se eu trabalho como professora aqui. Sim, estou trabalhando como professora de inglês desde que eu cheguei. Hoje eu trabalho no iSense, que é essa instituição em que eu dou aula para imigrantes e refugiados. Acho que muito interessante também o trabalho, né? A gente aprende um montão com os alunos. São alunos que chegam de guerras e que trazem aí histórias com eles que a gente passa a valorizar ainda mais o nosso país, né, Fernando? Acho que eu estava te Aham, falando. E trabalho em uma das universidades também, que é a mesma universidade que o Fernando trabalha, que é a Dalhousie, em áreas diferentes aí, né? aham, Mas aí lá eu tô como professora também. E aí na Dalhousie eu atuo tanto como formadora de professores, então às vezes eles têm cursos para professores também, legal. que vêm para cá, então eu atuo nessa área de formadora e também com os cursos de imersão. Uhum, Então, essa galera que vem fazer intercâmbio, que fica aqui um mês, 2 meses,
Então, também eu trabalho. E conheço já, viu, Sil, vários outros brasileiros que fizeram esse mesmo mestrado e hoje estão trabalhando também em outras universidades. Tenho uma colega trabalhando no iSense também, a Daniela. Então, os brasileiros estão sim conseguindo aí essa possibilidade de vir para cá e trabalhar como professor, porque a gente gosta muito do que faz e acho que isso aparece quando a gente está em sala de aula, né? Sobre as bolsas, nós falamos, a faculdade oferece sim as bolsas. Eu vou deixar a live. Oh, Sandra caiu, mas eu vou até aproveitando para deixar. A live vai ficar salva aqui. Então, vocês não se preocupem se perderem alguma coisa. A live vai ficar salva aqui no Instagram. E vou colocar ela também no canal do YouTube. Então, não percam. Muito obrigado a todo mundo por assistir. Fico vocês, né? Fica o convite também para assistir a live de quinta-feira com o Lucas da Maritime Immigration. A gente vai falar sobre essas mudanças todas que ocorreram, né, da imigração agora para estudantes e quais são os caminhos, né, que vocês podem trilhar agora, quem deseja ainda estudar aqui, fazer um curso superior. Tá joia? Obrigado, pessoal. Boa noite.